Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre quando alguém por quem você sente atração aparece em seus sonhos. E qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, nós temos essa situação em nossos sonhos. Aquela pessoa por quem nós sentimos algum tipo de atração, por quem nós sentimos algum tipo de desejo, começa a aparecer neles, em nossos sonhos. Essa pessoa pode ser aquela pessoa que você nunca teve coragem de se aproximar ou dizer algo, dizer o que realmente sente por ela. E essa pessoa começa do nada a aparecer em seus sonhos. Diante de uma situação assim, nós temos duas pressuposições do que pode estar acontecendo. Dois fatores. O primeiro deles é o fator psicológico. Com relação a esse fator psicológico, esses sonhos é fruto da nossa atividade psíquica enquanto estamos dormindo, mas com relação a um estado emocional em que estamos vivendo ou atravessando. Neste fator, nesta hipótese, tal tipo de sonho é relacionado a desejos reprimidos. Desejos reprimidos esse que podem indicar em nossas vidas uma carência afetiva emocional, um sintoma de carência afetiva emocional. Como se daria isso na prática? Então, realmente, nós temos uma pessoa que nós gostamos, ou que nós sentimos atração ou desejo. E nós nunca nos manifestamos quanto a isso. Nós nunca chegamos para essa pessoa e falamos. E ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um período de carência emocional. Só prestem atenção e entendam que essa carência emocional, carência afetiva, ela pode ocorrer mesmo você estando dentro de um relacionamento. Às vezes você está num relacionamento, mas o seu parceiro, a sua parceira, ele anda muito ocupado, ela anda muito ocupado, vocês não têm conversado muito, só trabalho, só preocupação. E aí você sente falta de alguém para desabafar, de alguém para compartilhar suas emoções e seus sentimentos. E muitas vezes você realmente está sozinho. E você sente essa carência, essa vontade de receber um abraço, de ter um carinho, de ter alguém para compartilhar seus sentimentos e emoções. E surge essa pessoa em sua vida, que você começa a admirar, imaginar vocês dois juntos, imaginar você conversando com ela, imaginar vocês tendo um relacionamento. E aí, diante dessa situação, você começa a ter sonho com essa pessoa, ter sonhos com essa pessoa. E tais sonhos, eles são fruto de desejos reprimidos. O que acontece? Então, esses sonhos vão ser o reflexo daquilo que desejamos na vida real, mas que nós não temos ou que nós não podemos ter. Ou seja, aquela pessoa do nosso lado. Ou seja, estarmos num relacionamento com aquela pessoa. Então, muitas vezes nós até negamos para nós mesmos. Nós evitamos admitir para nós mesmos que esse realmente é um desejo nosso. Mas aquela pessoa não sai da nossa cabeça, a ponto de começar a aparecer em nossos sonhos. Então, a repressão desse desejo pelo nosso consciente faz com que eles escapem e comecem a se manifestar nos sonhos, no nosso inconsciente, através do nosso subconsciente. Então, esses sonhos que essa pessoa aparece, com relação a essa primeira hipótese, eles são desejos reprimidos, que por mais que nós não admitimos para nós mesmos, eles começam a aparecer no sonho.
Eles começam a emergir lá do fundo da nossa mente, com a presença dessa pessoa. E tais sonhos podem indicar, sim, essa carência emocional afetiva que estamos atravessando. Só uma curiosidade: é diante de uma carência assim, um quadro de carência afetiva emocional assim, mesmo que isso seja fruto do nosso psicológico, dos sonhos, é que podemos sofrer ataque de algumas, vamos chamar, entidades espirituais que chamam de súcubos ou íncubos. Nós não vamos adentrar diretamente nessa questão. Se vocês quiserem se aprofundar mais no nosso canal, na playlist Espiritualidades e Sonhos, há um vídeo específico sobre isso. Súcubos e íncubos são entidades espirituais, seres espirituais, que se aproveitam de momentos de fraqueza nossa, como carência emocional afetiva, para se alimentar de nossos sentimentos, como, por exemplo, o medo. Como, por exemplo, obter prazer também através dos sonhos. É o modo com que essas entidades, esses seres espirituais, se alimentam de sentimentos de outras pessoas. E essa carência emocional afetiva é um meio que nós estamos um pouco debilitado com relação a isso, nos sentindo carente, e eles podem se aproveitar dessa situação. Com relação à segunda pressuposição do que pode estar ocorrendo com relação a uma pessoa ao qual nós sentimos atração, desejo, começa a aparecer em nosso sonho, nós temos o que nós chamamos de viagem astral, projeção mental ou desdobramento. Aqui já não é mais um sonho com relação a fatores psicológicos que emergem em nossa mente enquanto estamos dormindo. Aqui nós temos um sonho espiritual, aonde o nosso desejo, a nossa vontade com relação a uma pessoa é tanta que a nossa mente ela é projetada para fora do corpo enquanto estamos dormindo. A nossa vontade, o nosso desejo é tanto com relação a essa pessoa que o nosso espírito, enquanto o nosso corpo repousa, vai tentar ir atrás dessa pessoa. Pode ser que algumas pessoas começaram a ter sonhos espirituais, desdobramento, enquanto dormiam, em razão do desejo da atração por outra pessoa, na adolescência, na juventude. E aí, essa pessoa, com relação a essas aventuras no mundo espiritual, vai tentar se encontrar com quem ela sente esses desejos, com essa pessoa que ela tem esses sentimentos. De alguma forma ela vai querer participar da vida dessa pessoa enquanto o corpo dela adormece. Esse espírito, essa mente projetada fora do corpo, quando em contato com o espírito, com a mente dessa outra pessoa, pode absorver traços de memória dessa outra pessoa, pelo qual ele sente atração, pela qual ela sente atração. Como se daria isso? Por exemplo, essa pessoa pela qual ela sente atração, na semana passada fez uma viagem com uma outra pessoa, com alguém que ela gosta. E esse final de semana para essa pessoa foi maravilhoso. Ela teve muitas alegrias, foi em local que gostava. Ela descansou. Isso fica guardado na mente dessa pessoa como memória. O espírito de alguém, em desdobramento, viagem astral, quando se fixa nessa pessoa que ela sente algo, ele pode absorver essas lembranças dessa pessoa e reviver essas experiências, como se fosse ele que tivesse viajado com ela.
aquele parceiro que essa pessoa levou nessa viagem, que essa pessoa gostou muito de viajar com ela, na cabeça, na ideia de quem está fazendo esse desdobramento, passa a ser ele. Ele absorve traços de memória dessa pessoa, ele começa a reviver memórias que essa pessoa viveu. Essa projeção astral, esse desdobramento, projeção mental, pode fazer também com que no mundo espiritual, no éter, essa pessoa se encontre com essa outra. O espírito dessa pessoa pode encontrar com o espírito dessa outra pessoa enquanto ambos estão dormindo no éter, no mundo espiritual. E nesse encontro no mundo espiritual, pode haver trocas de informações, trocas de fluidos espirituais, mas às vezes aquela pessoa que ele sente atração, que ela sente atração, pode nem ficar sabendo quem era. Essas informações chegam até ela enquanto dormindo como se fosse um sonho. Na verdade era uma aventura no mundo espiritual, em uma viagem astral. E ela se encontrou com um espírito lá e ela não conseguiu identificar quem era. Mas ela tem memórias de que viveu essa aventura lá. E essa pessoa que sente essa atração na hora que acorda e tenta recordar do sonho, que na verdade não foi bem um sonho, são memórias de uma aventura no mundo espiritual que teve, e se lembra que era aquela pessoa que ele sente desejo, justamente porque esse desejo motivou tal aventura, tal projeção astral. Isso pode se tornar frequente na vida dessa pessoa enquanto ela estiver dormindo, enquanto ele estiver ou ela estiver ainda com esses sentimentos, alimentando esses desejos. Esses desejos, esses sentimentos, podem ser também de cunho sexual, puramente sexual, vontade de ter um relacionamento, mas nesse ponto, com relação a essa pessoa. Isso também pode motivar essas viagens, esses desdobramentos. E essa conexão com relação a essa viagem astral, como é formada? Nós sabemos que o motor, eu acabei de falar para vocês agora há pouco, o motor para que isso ocorra é essa vontade de se encontrar com essa pessoa, esse desejo. Mas a conexão, ela precisa ser estabelecida para poder se encontrar lá no mundo espiritual com essa pessoa. Então, é através de características, por exemplo, do rosto, o nome, parte de personalidades, até o tom de voz, o corte de cabelo, a altura. Então, todas essas características é como se fosse um número de telefone, que no mundo espiritual ele pode encontrar ela. Essa conexão é formada de tanto que ele pensa nela, de tanto que ela pensa nele e sente atração, e sente desejo, e sente vontade de estar junto. Aqui também pode haver um quadro de carência emocional afetiva, que é bem provável. Apesar de ser um sonho espiritual e não mais fruto do psicológico, onde há um desejo reprimido, pode haver esse quadro de carência emocional. E isso pode motivar esses desejos, essa atração. Então, essa atração, essa vontade de estar com essa outra pessoa pode motivar essas viagens espirituais, essas viagens astrais, esses desdobramentos. A pessoa pode perguntar, você pode me perguntar, mas ela, se eu me encontrar com ela no mundo espiritual, ela vai saber que sou eu? Eu vou ser bem franco com vocês, provavelmente não. Você vai saber quem é. Porque a atração é mais da sua parte. O desejo é mais da sua parte. Ela pode imaginar que é uma outra pessoa. Por quê? Porque você não tem tido a coragem de manifestar esse sentimento. Ela não sabe, na verdade, quem realmente você é. Você não faz meio parte do convívio dela. Ela está com outra pessoa no momento. E no sonho dela, nesse encontro espiritual que teve,
Ela pode imaginar que você seja outra pessoa. Alguém desconhecido, alguém que ela não conheça ainda. Claro que pode, sim, pode. No sonho ela reconhecer que foi você. Mas para isso você sabe. Deve haver um contato entre vocês. Ela deve saber, ela precisa saber devidamente quem você é no mundo real. A ponto de encontrarem, se cumprimentarem, ela saber seu nome. Então aí sim talvez possa haver esse conhecimento dela durante essa viagem astral de que era você. E aí, por exemplo, numa conversa, vocês se encontram, ela pode falar, eu sonhei com você, e você ao mesmo tempo, nossa, eu também sonhei com você. Às vezes foi uma viagem astral que ambos se reconheceram. Mas na maioria dos casos, a pessoa a qual você sente atração não reconhece quem é, em razão de não ter esse contato tão íntimo com você. Esse desejo, essa atração por alguém, essa pessoa pode nem saber quem você é. Você pode alimentar isso à distância. Mas pode sim se conectar com essa pessoa durante o sonho. Isso pode ocorrer. Isso é perfeitamente normal. Mas a ponto de a outra pessoa te reconhecer nesse encontro espiritual, já aí é outra história. Isso já é mais complicado, é mais difícil. Essa segunda hipótese, ou pressuposição, como eu gosto de falar, com relação a sonhar com pessoas que nós sentimos algum tipo de atração, é fruto desse sonho espiritual, dessa viagem astral, desse desejo tão grande por alguém a ponto do seu espírito ir atrás dessa pessoa enquanto o seu corpo repousa. Tanto nas duas hipóteses, como eu mencionei para você, provavelmente é fruto de uma carência emocional, uma carência afetiva. Sentir falta de alguém do seu lado ali, de manifestar seus sentimentos, de trocar carícias, ou mesmo do próprio ato sexual em si. Isso gera essa carência afetiva emocional. Essa carência afetiva geralmente ocorre muito forte na nossa juventude, adolescência, quando somos mais jovens, ou quando nós estamos vivendo um período sozinho em nossas vidas. E esse sozinho pode acontecer mesmo dentro de um relacionamento. Às vezes, dentro de um relacionamento, nós nos sentimos sozinhos, carentes, em razão do parceiro ou da parceira não está meio nem aí conosco. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Se vocês quiserem compartilhar alguma experiência que já tiveram assim, também relata a sua experiência. Outras pessoas podem estar lendo e aprender através da sua experiência. Você pode perguntar, e como isso passa? Com relação a esse desejo de, por exemplo, ter um relacionamento com essa pessoa, isso vai de conviver com ela. Ambos têm o livre-arbítrio. Esse desejo não pode partir somente de uma pessoa, tem que vir da outra também. Então, às vezes, a pessoa quer que esse relacionamento aconteça como uma mágica, sem ela expressar seus sentimentos, sem ela se aproximar dessa pessoa. Ela fica esperando que a outra pessoa tome iniciativa, e não é bem assim. Às vezes precisa haver uma conversa, precisa haver um período de aproximação de ambos para se conhecerem. E enquanto não haver isso, os sonhos podem continuar acontecendo como desejo reprimido, ou como uma viagem astral, vontade de estar com aquela pessoa. E quanto mais você alimenta esses sentimentos, e enquanto esses sentimentos são alimentados e vocês não estão juntos, tais sonhos vão continuar acontecendo.
Você pode pensar, mas eu não posso estar com aquela pessoa. Ela já está num relacionamento, ela é casada, ele é casado. Então eu aconselho vocês a não alimentarem tais sentimentos. Vocês vão estar se torturando. Vocês vão estar se martirizando, em razão de imaginar viver em algo que não pode acontecer. E tais sonhos vão continuar, e mesmo em tais sonhos, eles vão acabar te machucando emocionalmente. Pensem bastante nisso. Eu sei que para algumas pessoas é duro ouvir isso, mas nós não podemos fazer com que outras pessoas criem expectativas e depois terminem em desilusões. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um na sua mais infinita paz, bondade e sabedoria. E até o próximo vídeo. Tchau!